Olha, e esse Dia das Mães? Quem inventou esse Dia das Mães? Quando surgiu? O nosso filósofo, escritor, educador, Mário Sérgio Cortella, veio aqui para explicar da onde surgiu o Dia das Mães. Vocês acham que faz pouco tempo ou muito tempo? Muito? É? Vocês estão bem informados, então vamos saber. Mário Sérgio Cortella, vem aqui. Grande Mário. Ele que tem na Janete um exemplo de mãe. Bom demais. Mário, afinal, o Dia das Mães, muita gente acha que isso é coisa do comércio. Vamos ficar perto da galera. Né? Também é, mas não é Também só. É coisa do comércio. Mas tem história muito antiga. Então, no Brasil, este ano, o Dia das Mães está fazendo 77 anos, como oficial. Quando começou o Dia das Mães do Brasil? O Dia das Mães começou no Brasil em 1932. No dia 5 de maio de 1932, o Getúlio Vargas, que era aquele que dirigia o país na época, oficializou o Dia das Mães como sendo o segundo domingo de maio. Mas no exterior também é segundo domingo de maio? Não, se você fora tem, do Brasil? Maio é na história. Por exemplo, nós não podemos esquecer que o Dia das Mães está vinculado à divisão das estações. No hemisfério norte do planeta, enquanto nós estamos aqui no outono, o resto do mundo na parte de cima está na primavera. E primavera lembra vida, lembra capacidade de reprodução, lembra fertilidade. Então a ideia de homenagear as mães no mês de maio, isto é, na época da primavera forte, ela acontece há mais de 3.500 anos. Aliás, o mês de maio tem um nome por conta disso. Porque o mês de maio tem o nome por causa de Maia. Maia era o nome de uma ninfa, que é uma forma de divindade entre os gregos. Aliás, da palavra ninfa, ninfa significa noiva. Ah, é? E quando você vai ao lado de uma noiva, né, para entrar na igreja, chama paraninfo. Né, porque aí. para é ao lado. Então, paraninfo é aquele que vai de braço dado com a noiva. E Maia era uma ninfa. Maia significa mamãe, mãezinha. E é por isso Mas não que tem nada a ver com casamento em maio, isso aí. Tem bastante a ver. Também. Porque, claro, na parte norte do planeta, na primavera, a gente tinha todas as vezes muitas flores, muita vida, guirlandas. E aí se trabalhou a ideia de que o mês da fertilidade era para homenagear as mães. E os gregos faziam, além de dar o nome de Maia, os romanos também tiveram uma divindade chamada Maia. Mas ela veio dos gregos. Os gregos tinham uma deusa que era considerada a mãe de todos os deuses, cujo nome era Reia, ou Rea. Ela era casada com Cronos. Cronos era o deus do tempo, tanto que você sabe, cronômetro, claro. Cronologia, etc. Cronos, o deus do tempo, ele recebeu um dia um aviso, né, de uma das feiticeiras de que cada filho que ele tivesse, ele ia tentar um dia destroná-lo. E Reia, para evitar isso, o último filho que nasceu, porque cada um que nasceu, Cronos engolia. Aliás, a frase é clássica, o tempo devora seus filhos. Ou seja, nós um dia vamos partir exatamente por isso. E aí Réa, a mãe, resolveu esconder um deles. E esse que ela escondeu, né, é aquele que mais tarde vai também ser chamado de Hermes. E Zeus, um dia, filho de Cronos, domina e passa a ser ele o principal dos deuses. Nessa história, a homenagem à deusa Ré era feita no mês de maio. Quer dizer que vem desde a Grécia essa questão de homenagear a mãe. Sim, bastante. Depois passou para os romanos, no século III a.C., isto é, há 2.300 anos, porque eles têm uma deusa que é chamada de mãe de todos os seres, que é Cibele. Então você tinha entre os gregos a Ré e entre os romanos a Cibele. E aí você tem essa história. A questão é que os cristãos, né, o cristianismo quando nasce, há quase 2.000 anos, ele começa a entrar no mundo romano. E ao entrar no mundo romano, como o povo já cultuava a primavera em maio, a deusa da fertilidade em maio, já fazia homenagem a Cibele ou a Réa, o cristianismo começou a tratar o mês de maio como o mês das mães, das mulheres ou das ninfas, das noivas. E isso veio na história. A Igreja Católica, que mais tarde vai ter o poder, ela não criou ela mesma um Dia das Mães. No Brasil, como eu disse, em 1932 isso foi criado. Agora, nos Estados Unidos, o Dia das Mães oficial foi em 1914, porque o presidente da época dele, chamado Woodrow Wilson, criou esse dia oficialmente. E ele era o segundo domingo de maio, como é entre nós. E hoje nós temos o Dia da Sogra antes do Dia das Mães. Que é uma coisa mais ou menos evidente, né? Afinal de contas, é a sogra que permite que a mãe tenha alguém que vá ter com ela um filho. Tem tudo a ver. Aliás, tem uma frase clássica de sogra, eu vi hoje, né, as discussões que se faz no dia a dia em torno disso, trazendo exatamente essa ideia da sogra, uma frase que é muito desagradável, sogra não gostam, que diz que sogra tem que morar perto o suficiente para não ter de vir de mala,
mas longe o suficiente para não vir de chinelo até a tua casa. Tá vendo? Histórias da vida, histórias do Dia das Mães. Mário Sérgio Cortella. Que bom. E hoje, Obrigado. inaugurando aqui, a partir de hoje, nós teremos várias vezes a participação do professor Mário Sérgio Cortella, mostrando não só esses assuntos das datas, mas principalmente da cultura popular. E ele vai estar sempre aqui no Domingão, trazendo informações com tanta competência. Ele que faz tanto sucesso em palestras, como professor, educador e filósofo. Que bom. Obrigado, meu. Abraço, bom Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para nós, nós somos duas mães.